Nós vivemos uma temporada de belíssimas notícias, de muitas coisas positivas acontecendo em nosso país, com o nosso presidente, e isso impulsiona e catapulta o nosso futuro. Esse é o fator mais importante. Enquanto a esquerda precisa se valer do Photoshop para reunir pessoas, Bolsonaro leva multidões por onde anda. Não só leva no Brasil, como por exemplo lá na motociata em Orlando, nos Estados Unidos. Mas tem mais. Durante os últimos dias, o presidente Bolsonaro concedeu entrevista ao mais conceituado jornalista da TV americana, Tucker Carlson, o cara que domina a audiência no horário nobre das 20 horas entre todos os canais nos Estados Unidos. O programa dele é de parar os Estados Unidos. Pois bem, o nosso presidente concedeu uma entrevista a esse excepcional jornalista. Eu costumo dizer que existem momentos nos quais eu tenho vontade de aprender inglês apenas e tão somente para poder escutar e ler o Tucker sem a necessidade de intérprete. Mas aqui no Brasil não houve repercussão. É engraçado como a esquerda usa a estratégia do silenciamento, como a esquerda usa a estratégia da desinformação para não mostrar aos brasileiros que, além da entrevista ter sido um sucesso, os norte-americanos se mostraram fascinados com quem é Bolsonaro. Bom, a gente poderia dizer assim, apenas para provocar a esquerdalhada, que o Biden começa a aplicar lá nos Estados Unidos as mesmas receitas que o Bolsonaro já aplicou aqui no Brasil, que é de redução de impostos, encargos e tributos. Mas aí seria matar de ódio, rancor e pavor a esquerdalhada. Agora, eu vou colocar a partir, na sequência, uma série de mensagens, uma série de prints de mensagens de norte-americanos, e você já está lendo aí na tela, vários norte-americanos se manifestando, fascinados com o presidente Bolsonaro e com o seu desempenho na entrevista. É muito importante, mas é muito importante mesmo que nós tenhamos a compreensão da dimensão dessa entrevista do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Foi algo tão, mas realmente tão avassalador, que a esquerda saiu conseguindo espaços para o Lula em qualquer lixo mundial. Televisões de fundo de quintal, como a Telemundo, acabaram abrindo espaço casualmente quando ele estava na Bahia, o que leva a supor que o governo da Bahia convenceu as televisões, os sites de esquerda pelo mundo a botarem o Lula como a esperança. Que esperança? A esperança de alguém que quer voltar a roubar? Enquanto você vai olhando aí as mensagens de apoio ao Bolsonaro, eu quero dizer quem é Lula. Lula é o cara que janta com os banqueiros ao preço de R$20 mil cada convite. Banqueiros que foram os que mais faturaram durante o governo de a cleptocracia lulopetista, um governo corrupto, um governo cheio de desvios. Os banqueiros que foram os que mais faturaram, os banqueiros que pagaram R$20 mil para jantar com Lula. Depois o Lula vai a público e começa a xingá-los, a destratá-los. O Lula atingiu um nível de insanidade e de desequilíbrio mental que é preciso entender. Tem inclusive um episódio da presença do Lula lá na Bahia, onde o apresentador começa o evento do PT, acreditem, agradecendo a Deus. Vocês já viram algo assim? É verdade. Observem esse vídeo agora, desse momento no qual o apresentador petista, esquerdista, comunista, ateu e que detesta e odeia Deus. E ele vai lá e fala o seguinte, preste atenção. Iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar nesse dia tão expressivo, o dia mais marcante para o povo baiano. Não é ridículo um troço? Isso é blasfêmia. Isso é oportunismo mais escancarado. Isso lembra a Manuela e o Haddad comungando numa igreja católica, e a imagem está aí para você lembrar.
A esquerda está totalmente perdida, a esquerda está desesperada, Lula comete toda sorte de diatribes e ataques. Enquanto isso, o nosso presidente, o Bolsonaro, conquista cada vez mais povos, conquista mais o respeito, a despeito de não contar com o apoio da imprensa dentro do Brasil. Eles devem estar sofrendo muito. Os esquerdistas, de um modo geral, devem estar sofrendo uma situação de pânico e de desespero. Devem estar vivendo momentos de muita angústia, porque distribuem inclusive cestas básicas para que as pessoas compareçam aos seus eventos. E o mais assustador disso, e adulteram fotos e tudo mais. E o mais assustador que no caso da adulteração das fotos, o TSE diz que isso não é fake news. Se isso não é fake news, o que na verdade vem a ser fake news? A compreensão que eu tenho, o modo que eu tenho de ver, é que dentro da realidade nacional, fake news é a verdade. E é por isso que eles nos odeiam tanto. Porque se você quer deixar um petista realmente exacerbado, é só dizer a verdade. Nós não precisamos inventar nem mentir nada contra os esquerdistas. Basta dizer quem os esquerdistas são para que eles logo digam que isso é fake news. Fiquem de novo com as imagens, agora da motociata do presidente lá em Salvador. Sem precisar entregar cestas básicas, sem precisar contar com a estrutura de sindicatos, de centrais sindicais, de UNE, de governos estaduais. Hoje, o enfrentamento está muito claro e muito definido. De um lado, o povo de bem, o povo que acredita na construção de um país cada vez mais livre, forte, soberano e com liberdade do seu povo. De outro, a corja. Você poderá de novo fazer a sua opção, talvez pela última vez na sua vida. Porque lembre-se, há um ditado muito simples: a abelha gosta da flor, a sarna da cachorrada. O que você prefere? A abelha que busca a flor ou a sarna que busca a cachorrada? Antes de encerrar, pedir muito que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. É importantíssimo. É fundamental que você faça isso, para ampliar o alcance, o engajamento e a repercussão do nosso material. As redes sociais sistematicamente bloqueiam o compartilhamento dos nossos conteúdos. Mas nós temos, através das nossas redes de apoio, que vencer também essa barreira do algoritmo e da censura das Big Tech. E para isso, a sua participação é fundamental. Também aqui no descritivo do vídeo, você tem as possibilidades e os mecanismos de apoio e de financiamento do canal. Nós precisamos continuar contando com o seu apoio, com a sua participação e com o seu engajamento. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.